Boa noite, pessoal. Eu já quero começar agradecendo pela compreensão da semana passada, não pôde vir, mas o Irã esteve aqui, né? E fez uma apresentação bonita, graças a Deus. Eu agradeço ao Irã também por me substituir. E hoje ele vai falar, né? Ele vai retaguarda hoje de novo. Ele vai falar para nós, mas é bom porque a gente vai aprendendo muito com ele, né? Daqui a pouquinho, vamos juntos. Vou preparar umas canções aqui para a gente relaxar, trazer um pouquinho daquela luz, daquela paz do nosso irmão Benê, da Fatinho. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa oração. Vamos cantá-la, seja onde for. É um canto de louvor e de amor ao Senhor. Oh Jesus, meu Jesus, essa razão que nos conduz e nos faz cantar sós. Esse amor imenso que existe em nós. És o caminho, a verdade, a vida. Essa mão sempre estendida, guiando ao céu, ao Pai, a salvação. Ó Senhor, olha o teu povo aqui, cantando forte para o ouvir essa nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Assim seja. Eu sei, se aqui cheguei, se conquistei o que eu queria. Cheguei porque teimei, porque apostei na travessia.
Não fiz tudo que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas procurei fazer direito. Andei e voei, me atrapalhei, perdi o prumo, voltei, recomecei, replanejei, achei meu rumo. Não fiz tudo que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas eu tentei fazer direito. Se eu me enganei, e me engasguei por querer demais, mas reagi, cuspi pra fora e aprendi a mastigar e me refiz e sou feliz, não tenho pressa. Amei, sorri, chorei, perdi, ganhei, joguei errado, cresci, envelheci, e agora eu vi como é engraçado pensar no que eu já fiz pra ser feliz. Quanta loucura, errei, mas acabei de alma pura. Pra ser alguém, a gente tem que se guardar, tem que se doar e ser leal, e ser fiel, e não mentir, e não fingir. Se eu errei tentando fazer direito. Se eu errei tentando fazer direito. Quando eu me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E tudo ao meu redor, só assim enxerguei e agora estou melhor. Você está na minha vida, você é o amor da minha vida. É meu abrir de olhos, o amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera da janela.
raiva, ave que vem de longe também. A esperança que arde em calor, você é a tradução do que é amor. Criador, sair, foi você quem me curou. Quando o mar partir, vi que algo em mim mudou. No momento em que quis ficar junto de ti, e agora sou feliz, pois eu tenho bem aqui. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe também. A esperança que arde em calor, você é a tradução do meu amor. E aí, Carlos, vamos chegar pra cá? Vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mais noitinha, estrelas no céu. O céu da boca não ser escuro, não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta, malagueta. Vou pro campo acampar no mato, o mato tem pato, gato e carrapato, canto de cachoeira. Dentro d'água, pedrinhas redondas, quem não sabe nadar não cai a nessa onda. A cachoeira é funda e afunda. Eu sou da Majura, mas eu crio asas. E com os vagalumes eu quero voar. O céu estrelado hoje é minha casa, e fica mais bonita quando tem luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Dizem que redondas são estrelas que a gente aponta, que a gente conta antes de dormir. Eu tenho contado, mas não tenho nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir. Os 7 anões pequeninos, 7 corações de meninos, a alma leve. São folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento da Branca de Neve. Eu sou da Majura, mas eu tenho asas, e com os vagalumes eu quero voar. O céu estrelado hoje é minha casa, e fica mais bonita quando tem luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá.
Sim, ele se encolheu, ele se apagou pra habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já é o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do monte Sinai. As ovelhas nele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, o abençoado nasceu, carne cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado um tempo pregando a paz. Montanha acima, Salvador, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças, mais ignorantes que maus. Entregando assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação e livre-arbítrio, a luz do novo acesa em meu coração. Bom, nesse momento quero deixar minha última canção de prece e que nosso Senhor Jesus possa estar no coração de todos nós. Essa canção que fala dos trabalhadores da casa, sejam para todos nós que trabalhamos aqui, os encarnados, os nossos amigos espirituais que trabalham aqui também. Fica um pouquinho de flor no coração de cada um. Que assim seja. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume
nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E assim seja. A noite é do Irã, então, Deus e o menino, ele fala tudo que preparou para nós, na correria. Esse amor eterno aí também, né? Do lado, já vai dando uma força. Chico tá aí, né? Professor, nós 4 anos. Mas não. Pois não. Fora que veio antes. Nosso programa dela. E uma conversa eu vou pensar e você beleza? Com o nosso Sim. então, Olha, gente. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos nesta noite. Que a gente possa sair daqui com boas energias. Né? A palestra de hoje, na verdade, seria da filha do seu Chico, né, seu Chico? Mas ela não pôde vir, então o seu Chico pediu que eu fizesse a palestra no lugar dela.
Então eu trouxe um tema que eu já tinha trazido, se não me engano, uns 3, a obsessão e o perdão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a obsessão e depois sobre o perdão. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Então, desde o átomo até o arcanjo, a gente evolui. Então nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e aí nós entramos no reino humano, né? Ou reino hominal, como quiserem chamar. Mas quando a gente entra no reino humano, nós desenvolvemos uma coisa que é primordial para a nossa evolução agora, que é o pensamento contínuo. Todos nós pensamos continuamente, concorda? Até quando a gente fala assim, eu não estou pensando em nada, a gente está pensando em alguma coisa. Então a gente pensa sempre, continuamente, coisa que não acontece nos outros reinos. Tá? E como a gente pensa, como a gente tem um pensamento contínuo agora no reino humano, nós temos a capacidade de observar as coisas, de comparar, analisar, de tomar uma decisão, tá? Sobre os nossos atos. Essa tomada de decisão é o nosso livre-arbítrio, né? Nós escolhemos o que a gente vai fazer. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, ele diz assim, que nós emitimos as ondas mentais das ideias em torno dos temas a que nós nos afinizamos. E aí nós irradiamos para os outros e recolhemos também dos outros as impressões e simpatias. Então nós influenciamos os outros e somos influenciados. O que quer dizer? Como nós temos o pensamento contínuo, né? André Luiz diz que o nosso pensamento, quando nós pensamos, nós absorvemos o fluido cósmico, transformamos em matéria mental, porque o André Luiz diz que o nosso pensamento ainda é matéria. Essa matéria mental, primeiro, ela envolve toda a nossa organização físico e psíquica, e depois ela se irradia de nós e vai atingir as mentes que estão na mesma sintonia. Tá? Então, se nós pensamos, por exemplo, em coisas ruins, né? Em maldade, em vingança, em ciúme, todo esse sentimento, esse pensamento, primeiro vai influenciar a gente. Né? Quem tem raiva, quem tem ciúme, primeiro influencia ele. Dá dor de cabeça, dá dor no estômago, não é assim? Depois essa energia se irradia de nós e todas aquelas mentes que estão sintonizadas conosco, ou seja, que pensam, que agem da mesma forma, vão ser influenciados pelo nosso pensamento. E da mesma forma que nós influenciamos essas pessoas, né, que têm afinidade conosco, elas também vão nos influenciar. Para o bem ou para o mal, né? Se a gente tem pensamentos bons de altruísmo, nós também vamos influenciar pessoas boas que pensam e agem como a gente. Isso, seja essas pessoas encarnadas ou não. Então nós podemos dizer, tem um ditado que fala assim, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Vocês já viram isso? Aqui nós poderíamos dizer o contrário, diz-me quem és e eu te direi quem te acompanha. Porque dependendo do tipo do nosso pensamento, da onda vibratória, né, do nosso pensamento, nós vamos atrair para o nosso convívio pessoas encarnadas ou não que estão na mesma faixa vibratória. Certo? Esse camarada aqui, chama Ivan Petrovich Pavlov, viveu de 1849 a 1936, foi um fisiologista e um médico que ganhou um prêmio Nobel de Fisiologia em 1904, e ele desenvolveu um estudo muito interessante com cães. Tá? Então, qual era a experiência que o Pavlov fazia? Ele separou alguns cães, filhotinhos, do convívio da cadela, né, da mãe. E ele começou a alimentar esses cães só com ração. Ele não dava carne para esses cachorros de jeito nenhum. Mas ele colocou um caninho aqui na glândula salivar do cachorro, tá? Para que ele pudesse colher aqui a saliva desse cachorro. E aí o que ele fazia? O cão sempre foi alimentado com ração. E aí vocês veem que aqui tem um vidro, né?
ele chegava aqui do outro lado e mostrava a carne para o cachorro. E ele percebia que o cão ele não salivava. Tá? Ele não tinha salivação, porque não descia aqui no caninho, né? E aí chegou uma hora que ele então deu a carne para o cachorro comer. Tá? Depois disso, só dele mostrar a carne aqui através do vidro, o cachorro já começava a salivar. E aí ele fez uma outra experiência. Ele pegava um sino e ele tocava o sino. E ele observava que o cachorro também não salivava. Né? Não tem por que o cachorro salivar com um barulho de sino. Mas aí o que ele fez? Ele tocava o sino e dava a carne para o cachorro comer. Tocava o sino e dava a carne para o cachorro comer. Chegou uma hora que só de tocar o sino, o cão começava a salivar. Certo? Então, nós temos aqui um estímulo, né, que provocou um reflexo condicionado no cachorro, em regime de enxertia sobre um reflexo congênito. O reflexo congênito é o reflexo que o cachorro já tem. Né? Por exemplo, ele já nasce com o hábito de comer. Agora, o reflexo condicionado são os hábitos que nós vamos desenvolver em cima desse reflexo congênito. Tá? Então, se ele vai preferir comer ração, comer carne, comer verdura, isso é um reflexo condicionado. Certo? Tranquilo até aqui, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá? Então, o reflexo congênito ele é desenvolvido em processo de evolução, por meio das reencarnações múltiplas. Né? Como eu dei o exemplo aqui, o ato de comer é um reflexo congênito. Já nasce com um animal, né? Com o ser humano também. O reflexo condicionado é um hábito que o cão adquiriu. Certo? Um exemplo aqui de preferir comer carne. E aqui nós temos ainda a indução, que é o quê? O gatilho para o reflexo condicionado. Nós temos o exemplo do sino. Né? O sino não tem nada a ver com o ato de comer. Mas como o Pavlov fez essa ponte do reflexo condicionado com o sino, então agora só de bater o sino o cachorro já saliva. Né? E isso chama-se indução. Tranquilo aqui? Muito bem. O André Luiz chama isso no ser humano de reflexo condicionado psíquico, tá? E indução mental. Porque além dos reflexos congênitos, o homem, embora nós vimos que nós desenvolvemos o pensamento contínuo. Tá? Então nós temos um reflexo condicionado psíquico e uma indução mental. Quais são os reflexos congênitos do ser humano? Já nasce com ele. O hábito de comer. Todo mundo come, né? O hábito de beber. Hábito não, na verdade é um reflexo congênito. De respirar, de ter uma atividade sexual. E nós, no ser humano, nós temos também um reflexo congênito de pensar. Ou seja, todos nós pensamos, como a gente já viu, tá? Indistintamente. E através desse pensar nós criamos hábitos, que é o reflexo condicionado. Tá? No que eu estou pensando? Vou pensar em coisas boas, vou pensar em coisas ruins. Tá? Esse é o reflexo condicionado. São hábitos que a gente desenvolve, né? no modo de pensar. Então, ainda lá no Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, ele chama de reflexos psíquicos condicionados. E ele diz que isso exerce uma grande importância nas nossas ligações mentais diversas. Tá? Nós vimos, então, que quando a gente pensa, a gente influencia os outros e somos influenciados. Tá? Esse reflexo psíquico vai exercer muita importância nessas ligações mentais. Porque dependendo do que eu penso, de como eu penso, eu vou influenciar e vou trazer para mim companhias que pensam da mesma maneira. Então, o reflexo condicionado psíquico vai começar nos homens os processos inconscientes de conjugação mediúnica. Olha só, inconscientes. Porque eu penso, tá? Inconscientemente eu estou gerando uma onda mental que vai entrar em sintonia com aqueles que são afins, tá? E nós vamos então nos influenciar reciprocamente. E aqui começa a conjugação mediúnica. E é inconsciente porque a gente pensa a todo momento, mas você não está com intenção
de entrar em sintonia com esse, né, ou com aquele pensamento de uma outra pessoa. Mas isso é automático. Né? Pensou, emitiu uma onda, ela entrou em sintonia e atraiu para você as mentes que se afinizam com você. Ainda no mecanismos da mediunidade, esses reflexos condicionados são presididos e orientados pela indução. Né? A indução o que é? É alguma coisa que vai remeter a gente a um reflexo condicionado psíquico. Essa indução faz com que nós nos liguemos a esse ou aquele hábito. O hábito é o reflexo condicionado psíquico, né? Bom ou mal, dependendo do tipo de pensamento que nós temos. Então, uma conversação que a gente tem com alguma pessoa, uma leitura, uma imagem, um vídeo, um quadro, uma música, né, uma ideia sobre um determinado assunto, um conselho que alguém nos dá, uma opinião, tudo isso se transforma em agente de indução. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas muitas vezes você ouve uma música, tá, que te remete lá ao passado, você lembra do namoradinho, lembra da namoradinha, no primeiro amor, tocava essa música. Já aconteceu com vocês? Acontece, né? A música o que é? É a indução para um reflexo condicionado, que te remeteu lá, né, à época dos primeiros amores. Não é assim? Quando a gente vê uma imagem, por exemplo, né, quem tem propensão a pornografia, por exemplo, uma imagem que ele vê na internet, ou um quadro, ou uma revista, tá, pode ser um motivo de indução, tá, a ele buscar a pornografia. E assim por diante. Então nós vamos ver que tudo isso aqui pode ser indução, tá, que vai nos remeter a um pensamento, a um hábito que nós já temos. Então aqui nós temos um quadro onde a gente tem o reflexo condicionado, o reflexo congênito, né, que já nasce com a gente, o reflexo condicionado psíquico, que são os hábitos que nós vamos desenvolver em cima do reflexo congênito, e a indução mental. Então, por exemplo, nós temos o reflexo congênito de comer, todo mundo come. Agora, o que nós vamos comer, quanto nós vamos comer, são hábitos que nós vamos desenvolver. Se eu vou comer carne, se eu vou ser vegetariano, se eu vou comer muito, se eu vou comer pouco, tá? Isso são hábitos que a gente vai desenvolver. E aí nós temos a indução mental, por exemplo, um cheiro. Quando você sente um cheiro de churrasco, por exemplo, você começa a dar vontade de comer um churrasquinho, não, começa a salivar, né? Um vídeo, às vezes você está passando, né, no seu feed de notícias lá do WhatsApp, de repente você vê, né, alguém fazendo uma comida, uma receita, imediatamente também já remete a gente, né, à vontade de comer alguma coisa, uma propaganda. Nós temos um reflexo de beber. Agora, o reflexo o condicionado psíquico é o hábito que a gente vai desenvolver em cima disso. Então, se a gente vai beber bebida alcoólica, refrigerante, água, em que quantidade nós vamos beber, isso é um hábito que a gente vai desenvolver. E aí, nós temos a indução mental para esse reflexo condicionado. Seria o quê? Por exemplo, quem gosta de beber, né? Final de semana, opa, sextou, vamos beber, não é assim? Quem está alegre, opa, está muito alegre, vamos beber para comemorar. Quando está triste, vamos beber para afogar as mágoas, né? Às vezes sente um cheiro, opa, cheiro de churrasquinho, vamos beber. Festa, vamos beber, né? Um clima frio, vamos tomar um vinho. Então vocês percebam que tudo isso pode ser motivo de indução mental que vai despertar em nós o reflexo condicionado, tá? E é o ato de beber o álcool. Da mesma forma, nós temos o ato de respirar, as atividades sexuais e o ato de pensar. Como nós vimos, o ser humano tem um pensamento contínuo. Então, esse é um reflexo condicionado do ser humano. Pensar, falar, sentir. Né? E aí, dentro dos reflexos condicionados psíquicos que a gente desenvolve, nós temos pensamentos de medo, de preocupação, de ciúme, pensamentos de amor, pensamentos de caridade. Não é assim? E aí, como a gente já viu, tudo pode ser um meio de indução mental que vai te remeter ao seu reflexo condicionado psíquico. Se eu tenho medo, tá?
eu posso ter qualquer coisa aqui que vai despertar em mim medo, a preocupação, o ciúme, ok? Tranquilo? E aí o espírito obsessor, aquele que quer te prejudicar, ele vai usar o quê? Exatamente os nossos hábitos e vai provocar em nós uma indução mental. Ok? Então o obsessor ele pode falar assim, eu vou acabar com o Irã, eu vou fazer ele beber até ele ter uma cirrose. Ele pode fazer isso comigo? Não, porque eu não bebo. Então ele não vai achar em mim o hábito de beber. Tá? Então não tem como ele desenvolver uma indução mental para que eu beba. Mas eu posso ser, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta. Tá? Então o que ele faz? Provoca em mim alguns pensamentos de ciúme, né? Aí sim, dessa forma, ele consegue, tá? Me prejudicar. Até aqui tranquilo? Mas será que esse é a gente? Sim. A gente tem que deixar, né? A coisa que você tem que estar vigilante sempre, orando. Mas geralmente eles vão em cima dos nossos hábitos. E parece ser uma coisa tão natural que a gente não percebe. Tá? Aí você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Quem gosta de beber? Toda hora está bebendo. Muitas vezes você não percebe a indução que o espírito está te fazendo. Entendeu? Porque é uma coisa muito natural para a gente. Bom, o ser humano tem um pensamento contínuo. Então, com o pensamento contínuo, nós vimos que ele tem agora a razão e o livre-arbítrio, né? Ele tem a escolha do que ele vai fazer ou não. Então, entre a indução e a ação, ele possui a escolha agora, a vontade. Tá? Então, se ele sente a indução de beber, opa, sextou, né? O amigo chamou para beber. Ele tem a razão, tem o livre-arbítrio, e antes dele agir, ele vai pensar agora, opa, será que eu posso beber? Isso vai me fazer mal. Então ele pode aceitar essa vontade ou declinar essa vontade. Ok? Muito bem. Aqui nós temos os tipos de obsessão. Então vamos considerar que esses dois sujeitos amarelinhos aqui são os encarnados, e aqui nós temos dois desencarnados. Tá? Que tipo de obsessão a gente tem? Primeiro tipo, do encarnado para o encarnado. Tá? Encarnado para o encarnado, pode ser isso? Pode. A gente não vê muitas vezes nos casais muito ciumento, a esposa muito em cima do marido, o marido em cima da esposa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Nós temos a obsessão do desencarnado para o desencarnado. Imagina que esses dois que morreram foram os dois lá para o outro lado. Continua do mesmo jeito, né? Ninguém vira santo porque desencarnou. O processo obsessivo continua. Tá? Nós temos a obsessão do encarnado para o desencarnado. Pode isso? Pode também. Às vezes a pessoa morre, né? Alguém da família morre, e esse aqui fica chorando. Ai, eu não consigo viver sem você. Ou seja, esse pensamento, né? Esse apego que o encarnado tem, acaba prejudicando o desencarnado lá do outro lado. Esse é um tipo de obsessão. Além disso, nós temos também muitos processos obsessivos que envolvem o trabalho de magia, tá? Em que o desencarnado aqui fica meio que escravo do encarnado. Temos processo obsessivo do desencarnado para o encarnado. Esse é o comum, né? Todo mundo conhece. Quando a gente fala em obsessão, você sempre pensa no desencarnado para o encarnado. Temos a obsessão recíproca, tá? Entre encarnados, entre desencarnados e entre encarnado e desencarnado. Aqui um obsedeia o outro, né? É igual o marido e mulher ciumento, um em cima do outro. E temos ainda a auto-obsessão, quando o próprio desencarnado, o encarnado se obsedeia ou o desencarnado se obsedeia. Como é que funciona isso? Quando a pessoa tem aquele pensamento fixo e constante, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, quem sou eu, tinha que morrer, nada que eu faço tá bom, tá? E ele fica com esse pensamento, fica se obsediando, tá? Isso pode ser tanto o encarnado como o desencarnado.
Tranquilo aqui? Quem é o obsessor? Quando a gente fala em obsessor, geralmente a gente pensa naquele espírito ruim, né? Todo escuro, que vem nos prejudicar, nos perturbar, né? Nós que vimos ao centro toda semana, que tomamos passe e fazemos a caridade, somos prejudicados, perseguidos por esses obsessores. É assim que a gente pensa? Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui já foi traído? Tá? Alguém aqui já foi roubado? Alguém já foi roubado à mão armada? Alguém já assaltou você na rua? Qual a sensação que você tem? É horrível, não é? Se você pudesse reagir naquele momento, você não reagiria com violência? Agora imagine que alguém te prejudique. Tá? Um bandido entra lá na sua casa, faça você refém, a sua família, e prejudique, maltrate a sua filha, ou o seu filho, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou seu pai, sua mãe, alguém que você ama muito, e ele maltrata essa pessoa ali na sua frente. Prejudica, estupra, tá? Rouba tudo, e mesmo você fazendo tudo que o bandido quer, no final ele ainda atira em você. Qual a sensação que você tem? Será que você perdoaria? Não é? Gera revolta na gente. Imagina você ver uma pessoa que você ama sendo maltratada. Gera revolta. Então a gente vê que todos nós podemos ser obsessores. Sim ou não? Não tem como. Então quem que é o obsessor? O obsessor é aquele nosso irmão que foi assaltado, que foi matado, que foi queimado, que foi estuprado, que foi roubado, escravizado, né? Que foi abortado. Esse é o obsessor. Aquele irmão que sofreu, tá? Algum revés, e agora ele quer cobrar isso. Ele está revoltado. Como todos nós ficaríamos numa situação, né? Igual. Nós podemos ter como obsessor um espírito mau, que é o que a gente chama de obsessor, né? Aquele que vem nos prejudicar, que faz o mal intencionalmente. Temos também o espírito sofredor, que ele muitas vezes nos incomoda, mas ele não tem a intenção de nos prejudicar. Né? Muitas vezes é um espírito que sofre, não sabe que desencarnou, ou desencarnou com alguma doença, algum problema. E alguns médiums que têm uma sensibilidade maior, quando esse espírito se aproxima dele, muitas vezes ele tem esse desconforto orgânico, físico, né? Mas não é intencional desse espírito fazer com que o outro sofra. E nós temos ainda o espírito vampiro, né? O Kardec não fala sobre isso aqui nas obras da codificação. Quem trata desse tema é o André Luiz, porque lá na época do Kardec ele não pensou, né, no vampirismo. Esse aqui ele usa a vítima em benefício próprio. E esse espírito ele é mais companheiro, como eu digo, né, do que obsessor que quer te prejudicar. Então esse aqui é aquele que gosta de beber, de fumar, de ir para a noitada, né? Então se eu gosto de beber, esse espírito vampiro vai se juntar a mim para poder beber, para poder fumar, para poder usar droga, para poder praticar sexo. Tá? Porque o espírito, como ele desencarnou, se ele vai fumar, por exemplo, ele já não consegue mais pegar o cigarro. Tá? Ele não consegue tragar. Então o que ele faz? Ele precisa de um encarnado que faça isso, para que ele sugue o hálito vital que contenha a nicotina ou o álcool, para que ele possa se satisfazer. Então é como se fosse um vampiro mesmo. Ele suga esse hálito vital da pessoa que gosta de beber, de se drogar, né? E assim por diante. Na maioria das vezes, como eu disse, não são nossos inimigos, e sim companheiros de bebida. Então quem gosta de beber, de fumar, de se drogar, né? Toma cuidado.
E quem é o obsidiado? Geralmente, quando a gente fala do obsidiado, sou eu que sou coitadinho, né? Eu sou o bonzinho, que vem no centro, pratica caridade, ajuda na sopa, e agora eu tenho esse espírito que está me perseguindo. Né? A gente sempre pensa no coitadinho. Mas quem que é o obsidiado? Somos nós que praticamos os atos de crueldade com aquele irmão que agora vem nos obsidiar. Então nós fomos os que matamos, né? Outrora que prejudicamos, que roubamos, que estupramos, e agora a gente lembra, né? Mas esse espírito que nos obsedeia, ele lembra. E ele vem nos cobrar, então, o mal que nós fizemos no passado. É o algoz de ontem que hoje se apresenta como vítima. Tá? Pode ser comparsa de crimes, pode ser os viciados que são acompanhados por irmãos que não se libertaram dos vícios terrenos. Aqui nós temos ainda o exemplo do cigarro, da bebida e dos atos sexuais. Então o obsessor é um irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. Se nós estamos sofrendo um processo obsessivo, com certeza nós participamos, né, de algum mal e esse irmão sofreu. E agora ele vem, então, como eu já disse, nos cobrar a sua parte. Como eu já falei, qualquer um de nós pode ser um obsessor. Né? Qualquer coisa que se faça mal a nós ou a quem a gente ama, isso gera revolta na gente. E muitas vezes essa revolta gera em nós um sentimento de vingança, né? De querer dar o troco na pessoa. E o que a gente tem que fazer então? O que vocês acham? Vigiar, orar, e principalmente perdoar. Tá? Perdoar aí na segunda parte. Aí aqui a gente entra na segunda parte. Tá? Perdoar aquela pessoa que nos prejudicou. Tá? Não é muito fácil não, gente, mas perdoar é libertar um prisioneiro e então descobrir que o prisioneiro era você. Tá? Perdoar é libertar um prisioneiro e quando a gente liberta esse prisioneiro, a gente descobria que quem estava preso éramos nós mesmos. Vamos ver isso. Vamos supor que aqui nós tenhamos a nossa linha do tempo, tá? Nossa timeline. E aí, num determinado momento da nossa vida, aconteceu aqui um evento com o qual nós nos sentimos magoados. Virou uma mágoa na gente. Tá? O que acontece? O nosso cérebro físico, ele não consegue discernir o que é passado e o que é futuro. Certo? Então, toda vez que eu penso nesse evento, volta a mágoa, porque o cérebro não sabe que isso aqui já aconteceu, a vida seguiu. Tá? Pensei nesse evento, volta a mágoa. A gente chama isso de ressentimento. Ou seja, toda vez que eu penso nisso, volta a mágoa, eu estou sentindo de novo tudo que eu senti no momento. Certo? E aí tem gente que, quem está de fora, muitas vezes fala assim, você tem que pensar positivo, né? Você não pode ficar pensando nessas coisas, tem que mudar seu pensamento. Será que é tão simples assim? Alguém aqui já sentiu mágoa de alguma coisa que aconteceu? Né? Não, você tem que ser mais positivo, né? A pessoa fala, não é fácil assim não. Esse ressentimento é como se fosse uma auto-obsessão. Ou seja, toda vez que a gente pensa naquele evento, vem a mágoa, a gente sente a dor de novo. Ressentimento. Não é? Mas você não consegue se livrar disso. É como se fosse uma auto-obsessão. Vira e mexe, está lembrando, está sofrendo com aquilo de novo. Não é? Então,
Toda vez que você lembra disso, é como se você estivesse revivendo aquele momento. Então, olha só, se a pessoa te humilhou, né, fez alguma coisa que te deixou magoado, a vida seguiu. Essa pessoa não está mais aqui. Mas toda vez que você volta para cá, você sente. Então agora, não é mais a pessoa que está te prejudicando. Agora é você mesmo que está se machucando. Faz sentido? Se você tem um celular roubado, por exemplo, a gente fica chateado, fica magoado, né? Um dia, 2 dias, até uma semana. Agora, se passou 1 mês, 2 meses, você ainda está ressentido com esse celular que foi roubado, aí já não é o ladrão mais, aí é você que está se roubando, né? Roubando o teu tempo, roubando a tua saúde. É você que está se prejudicando. Ok? Então, toda vez que eu guardo mágoa, eu estou permitindo que aquele que me magoou continue me magoando de alguma forma. Só que agora não é mais ele, né? Sou eu mesmo que estou me prejudicando. E aí o que acontece? Eu crio para mim aqui uma prisão no passado. Eu não consigo sair daqui. A vida seguiu, aquela pessoa que me magoou nesse ponto seguiu, evoluiu, né? Melhorou, mas eu continuo aqui, preso no passado. Vocês percebem que é uma prisão que nós estamos aqui? Eu não consigo seguir minha vida, porque meu pensamento sempre me traz para cá de novo. E eu ressinto tudo. Vem a dor, né? Vem o sofrimento, que eu mesmo estou causando a mim mesmo. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. É assim? Toda vez que eu penso naquele evento, né, com o qual eu fiquei magoado, eu começo a imaginar um monte de coisa, né? Eu reagindo com aquela pessoa que me magoou, respondendo, né? Brigando. Só que ela não está mais lá. Sou eu com o meu próprio pensamento. Então, a gente fica com ressentimento, sentindo de novo, né? É como se a gente estivesse tomando veneno, querendo que o outro morra. E, na verdade, é nós que estamos nos envenenando. Faz sentido? E o que fazer? Para de brigar. Toda vez que a gente volta lá no nosso pensamento, a gente fica brigando com o outro de novo, né? Aquele que nos ofendeu. A gente fica sempre querendo tomar alguma atitude que a gente não tomou na hora, né? Na verdade, a gente fica com raiva da gente porque a gente deveria ter feito alguma coisa e não fez. Aí você fica, quando você volta lá, você fica imaginando a cena, você respondendo, falando aquilo que você deixou de falar. Então pare de brigar. Pare de se machucar. Pare de ficar planejando a vingança do outro no seu pensamento. Tá? Isso é importante para a gente poder perdoar. Vamos pensar que toda pessoa, ela age de acordo com o universo de conhecimentos, de pensamentos que ela tem, né? Então, eu posso dizer para o outro como eu me sinto em relação ao que ele fala ou o que ele faz. Mas eu não tenho o poder de mudar o que ele faz ou o que ele fala. Certo? Então, não é o que ele fez ou o que ele falou que me feriu. Eu é que me feri com o que ele fez ou com o que ele me falou. Não é? E dentro dessa ideia, eu é que escolho, então, perdoar. Ou seja, deixar de sofrer com a mágoa, com o ressentimento. Esse é o perdão. É fácil? Não é fácil. Tá? Exige muito esforço, muita lapidação pessoal. A gente tem que trabalhar muito com o nosso psique.
Temos que vencer o nosso orgulho, vencer o egoísmo em nós. Tá? Não é fácil perdoar, não. Tá? Mas é um trabalho que a gente tem que ter constantemente conosco, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E quem consegue perdoar, além de se libertar, olha, tem todos esses benefícios. O perdão ele reduz a pressão arterial, ameniza a tensão muscular, diminui os riscos de doença cardíaca, melhora o nosso sistema imunológico, reduz o estresse e a depressão e diminui os riscos de suicídio. Então quem perdoa acaba sendo mais beneficiado. Tá? E aí tem gente que não consegue perdoar por causa de alguns mitos. Tem gente que fala assim, perdoar significa esquecer. Ah, eu não esqueço, então eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Vocês acham que esquecer, perdoar é esquecer? Não, né? Perdoar, gente, tem a ver com sentimento. Esquecer tem a ver com memória. Né? Então, dentro dessa ideia, o nosso cérebro, ele quer aprender, ele não quer esquecer. Porque se eu esqueço, eu perco o aprendizado. Mas se eu não esqueço, eu ganho o aprendizado. E aí, numa situação idêntica ao que eu passei, que me fez sofrer, talvez eu haja de uma forma diferente, porque agora eu tenho um aprendizado novo. Tá? Então, perdoar não significa esquecer. Nós temos, que na verdade, é que ressignificar a ideia. Né? Como a gente não esquece, a gente fica voltando lá naquele momento que nos magoou, ficamos nos ressentindo. Então o que a gente faz? Muitas vezes quando você lembra daquele evento, você lembra dele associado. Ou seja, você está dentro da cena. Né? Você com a outra pessoa que te magoou. Tente lembrar desse evento fora da cena. Veja-se fora da cena. Quando você está associado à cena, a sensação, tá? O sentimento, ele tende a ser muito mais forte. Quando você pensa na cena de fora, vendo você e o outro, tá? Tende a diminuir um pouco a sensação de dor, de sofrimento. Isso vai te ajudar a perdoar. Ou muitas vezes a gente pensa, lembra daquela cena com muito detalhe, com muitas cores. Então procure pensar naquela cena em preto e branco, tira os detalhes, deixa mais embaçado aquele pensamento. Tá? Isso vai ajudar bastante também, no sentido de perdoar. Então perdoar não é esquecer. Nós vamos nos lembrar, mas não vai doer mais. A ideia do perdão é essa. É como se fosse uma cicatriz. A gente tem uma cicatriz que nos lembra que em algum momento ali teve um corte que doeu naquele momento, mas que já não dói mais. Esse é o perdão. Tem gente que não perdoa porque acha que perdoar significa compactuar com o erro. Ah, eu não perdoo porque senão eu vou estar sendo conivente com o erro do outro. Tá? Então, a gente também tem que tirar esse mito da nossa cabeça. Eu posso deixar bem claro que eu compreendo os motivos que levaram o outro ao erro com o qual eu me feri, mas eu não preciso concordar com aquilo. Faz sentido? Uma pessoa que me trai, por exemplo, né, marido, esposo, namorado, eu posso até entender o motivo da traição, mas eu não preciso concordar com ele. Não, você está certo. Não, tá? Então a ideia é essa. Perdoar significa admitir que eu estou errado. Ah, eu não perdoo porque senão eu estou admitindo que eu errei. Né? Na verdade, quem errou foi o outro. Eu estou com a razão. E aí eu lembro de uma história do Chico Xavier. Teve uma senhora que foi procurar o Chico lá em Uberaba. Estava muito desequilibrada essa mulher. E ela foi lá no local que o Chico trabalhava, procurar o Chico, porque ela queria ser atendida imediatamente. E como o patrão do Chico não queria que ela fosse atendida ali no horário do expediente, ele falou, não, o Chico não está aqui não, ele está lá na casa dele. E ela então foi lá na casa dele, né, para ser atendida. Chegou na casa dele, os familiares do Chico falaram assim, não, ele está trabalhando.
Se você quer ser atendida, ele só vai atender de noite lá no centro. A mulher ficou possessa. E esperou, e à noite ela estava lá no centro, era a primeira da fila. E quando ela entrou para falar com o Chico, a primeira coisa que ela fez foi dar um tapa na cara do Chico. Onde é que já se viu? Você está achando que eu sou o quê? Palhaço, de ficar andando atrás de você. E o Chico ficou todo desconcertado, teve que sair dali do local de atendimento, foi pro banheiro ali para se recompor, para lavar o rosto. E aí apareceu o Emmanuel para ele. O que você está fazendo aqui? Eu vim me recompor, eu fui agredido já por uma mulher. Eu vi que você foi agredido. Então, o que você está fazendo aqui? Volta e fala, atende ela. Mas ela me agrediu, eu não fiz nada, eu tenho razão. O Emmanuel falou para ela, falou para o Chico, você está com a razão sim, mas ela está com a necessidade. Volta para lá e atende ela. Você já pensou se ela sai daqui e dá um tiro na cabeça, se suicida? Como é que você vai viver com isso? E ele voltou lá e atendeu a mulher. Então a gente tem que pensar assim, significa que eu estou errado? Não, muitas vezes eu tenho razão, tá? Mas muitas vezes a pessoa que está me ofendendo, ela está com a necessidade. Então eu tenho que pensar dessa forma, tá? Muitas vezes eu tenho que deixar a minha razão de lado para poder ajudar essa pessoa que está com a necessidade. Outro mito. Perdoar significa permanecer na companhia daquele que fez coisas com as quais não concordamos. Tá? Isso acontece muito com um casal que foi traído, né? Será que eu vou perdoar? Eu vou ter que ficar com ele ou com ela ainda, mesmo que ela não me perdoou. Também isso é um equívoco. Né? Eu posso perdoar alguém e, apesar disso, perceber que essa pessoa possui valores que são diferentes dos meus. Atitudes que não combinam com as minhas. Tá? E por falta de afinidade recíproca, eu posso escolher não ficar do lado dela. E o que mudou? Mudou que eu já não sofro, não me dói mais o que ela me fez. Mas eu não preciso ficar ali mostrando um perdão do lado de uma pessoa com quem eu não tenho mais afinidade. Tá? Então, mesmo perdoando, eu não preciso ficar na companhia dessa pessoa. Lembre-se sempre, tem gente que confunde perdão com confiança. Tá? Perdão você dá para você. Você lembra, mas não deixa mais doer. Isso é um perdão que você dá para você. Confiança você vai dar para o outro se ele merecer ou não. Então eu posso perdoar, mas não confio mais. Outro mito. Se eu perdoar o outro, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu não perdoo, porque se eu perdoar, ele vai fazer de novo. Lembre-se, gente, que o perdão, ele não é para transformar o outro. O perdão é para libertar você. Para não deixar doer mais aquilo que estava doendo. E aí tem gente que diz assim ainda, se não me pedir desculpa, eu não perdoo. Não é? E aí aqui já entra o orgulho da pessoa, né? Aqui é pior do que lei de Italião, né? A pessoa, mesmo que ela peça perdão, ela pode pedir perdão da boca para fora, não é? Pode dizer, não, eu te perdoo, me perdoo, eu não vou fazer mais. Mas será que ela está falando sinceramente? Aqui o que acontece mais é o meu orgulho falando, o egoísmo, né? Porque quando eu falo assim, se não me pedir desculpa, eu não perdoo, quando a pessoa me pede desculpa, né, eu me sinto superior, porque eu sou bonzinho, eu estou te perdoando. Porque você errou, e dá ponta o dedo pro outro. Ou tem gente que fala assim, não, eu quero que ele sinta o que ela sinta, o que eu senti. Eu quero que ele sofra o que eu sofri. Aí nós já estamos falando de vingança. Aí a pessoa quer se vingar, na verdade, né? Ela não quer perdoar, ela quer se vingar. E aí, gente, tem muita gente que se vingou e não melhorou. Por quê? A vingança, ela age sempre no mundo
externo, mas ela não modifica o meu mundo interno. Então, por mais que eu me vingue, por mais que o outro sinta a dor que eu sofri, que eu senti, isso não vai modificar o meu mundo interno. O que vai me modificar é quando eu me perdoar, deixar de ressentir, deixar de ter a mágoa, parar de me machucar. Aí eu vou ter o controle das minhas emoções. Lembre sempre que o algoz de outrora pode já não existir mais. Aquela pessoa que falou, que fez alguma coisa com o qual nós nos sentimos ofendidos, ela pode ter evoluído, né? Já não está mais naquela vibe, né? Veio para o centro espírita, está estudando no EG, né? Não é mais a mesma pessoa. Então, nós é que ficamos presos lá no passado. Não se culpe, perdoe-se. Tem gente que fica se culpando demais pelas coisas que acontecem. Né? Se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido isso com ele. Se eu tivesse agido dessa forma, ele não teria sofrido assim. E a pessoa fica se culpando, fica se machucando, tá? Achando que por culpa dela o outro está sofrendo. Aí a vingança ao contrário, né? Você quer se vingar de você mesmo para tentar matar em você o arrependimento. Mas não é assim que funciona, né, gente? Lembre-se de Chico Xavier. Ele dizia assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Então, se a gente fez alguma coisa que prejudicou alguém, tá? Não adianta agora ficar se culpando, ficar se martirizando. Tá? Deixa de sofrer, se perdoa e comece a agir de forma diferente daqui para frente. Jesus dizia que nós temos que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes, se a gente for colocar, né, nos cálculos matemáticos. Mas o que Jesus quis dizer aqui é que ele quis mostrar um número grande para que a gente pensasse em perdoar infinitamente. Sempre perdoar. Não uma vez, né, mas várias vezes. Porque toda vez que eu perdoo, eu estou exercitando esse ato do perdão em mim. O aprendizado na gente ele é feito através de repetição dos atos e da automatização do comportamento. Então, se eu tenho aqui um gráfico, vamos supor que essa linha seja a linha do comportamento ideal. Né? Eu sempre fico passando longe do comportamento ideal. Mas à medida que eu vou exercitando isso, me forçando a perdoar, a ser uma pessoa melhor, eu vou me aproximando, cada vez mais do comportamento ideal, até chegar uma hora que eu atinjo esse comportamento e aí eu adquiro o aprendizado. A partir daí o perdão começa a ser natural em mim, mas eu tenho que fazer o esforço até atingir esse comportamento. Outra coisa que Jesus dizia, dar a outra face. Né? Isso não faz muito sentido. Já imaginou se alguém te bate no rosto, você fala agora bate no outro lado? Já imaginou se o Chico, depois que ele tomou um bufetão da mulher, ele virasse o rosto e falasse agora bate no outro lado? Não faz muito sentido isso. Né? O que Jesus queria dizer? Quando alguém lhe der a face da violência, mostre a outra face, a face da não violência, do perdão, da paz. E nós vamos encontrar essa ideia de Jesus também na oração de São Francisco de Assis, quando ele diz assim, olha, quando alguém te mostrar a face do ódio, mostra do amor. Quando alguém te mostrar a face da discórdia, mostra da união. Da dúvida, a fé. Do erro, a verdade. Da ofensa, o perdão. Do desespero, a esperança. Da tristeza, a alegria. Das trevas, a luz. E lá no final ele diz, perdoando, nós somos perdoados. Porque quando eu perdoo de verdade, eu não sinto mais a mágoa, eu não tenho mais ressentimento. Isso para de doer em mim. E se não dói mais, é porque eu fui perdoado. Faz sentido? Lá no texto de Mateus 18, 21, 22, tem o texto onde Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, né, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus fala, não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Aí como a gente falou, né, dá 490 vezes. Já imaginou perdoar 490 vezes? E aqui é por ofensa, tá? Então se a pessoa te ofendeu, você perdoa.
Ela te ofendeu de novo, perdoa. 490 vezes. Se uma pessoa te trair, você perdoa, e ela te trai de novo, você perdoa de novo? 490 vezes? Não é fácil não, né? Agora, ele pergunta assim, ó, quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Aí, Jesus fala que nós temos que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse, certo? Então vamos pensar assim agora. Quantas vezes eu espero que o meu irmão me perdoe quando eu pecar contra ele? Aí a gente vê que 490 vezes não é tanto assim, né? Quando a gente quer que o outro nos perdoe. Mas quando a gente vai perdoar, aí é difícil. Para encerrar, eu deixo a vocês essa frase. Se liberte. Perdoe e caminhe para frente. Tá? Se liberte daquela prisão do passado. Alguém gostaria de perguntar, comentar alguma coisa, acrescentar? Não? Eu agradeço imensamente e que todos tenham uma boa noite, um bom retorno aos seus lares. Obrigado pelo ensinamento. Eu que agradeço.